Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital Igesp, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje a gente vai ter assuntos diferentes, mas que se conversam. Eu estou aqui no escritório da Cristiane, da doutora Cristiane Fatale Elias, que é advogada principalmente de empresários, então a gente vai falar sobre isso, como se proteger, por que ter um advogado para você chamar de seu, para o que isso te ajuda, no que isso te impede de criar problemas para você no decorrer da sua vida empresarial. E eu também vou até Sydney para conversar com alguns jovens que estão empreendendo lá. E isso também, quando aí eu começo daqui, depois eu vou para lá, e pegando esse gancho de empreender, né, Cris? Obrigada por conversar com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala em empreender, principalmente esses jovens que eu entrevistei, primeiro que eles tiveram que se adequar à lei do local, as regras que tem, porque isso vai mudando de país para país, de região para região. Se a gente for ver na nossa realidade, nem a gente aqui presta atenção no que pode e que não pode, não é verdade? Umas precauções. Hoje em dia todo mundo quer muito empreender, né, Renata? A pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas saíram dos seus empregos e começaram a seguir pelo mundo do empreendedorismo, precisaram começar novos negócios, só que não tomaram as precauções necessárias, né? É de preparar seu negócio. Você começar algo de uma forma errada já torna o seu negócio fadado ao insucesso. Então você precisa ter as cautelas, você precisa conhecer as leis, né, que regem o seu negócio, o negócio que você escolheu para poder seguir aí nesse novo caminho. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos, né, para que a sua empresa possa realmente ter sucesso futuramente. É lógico que você tem aí clientes já com muitos anos no mercado, grandes empresários, mas você também tem contato com os pequenos empresários, assim como eu. Qual o maior erro? O que você vê e fala, nossa, não é possível que eles estão errando de novo isso, não é possível que eles ainda não aprenderam? Olha, Renata, é muito com relação a essa parte tributária, né? Tributos, impostos, eles ficam muito perdidos. O microempresário, o pequeno empresário, as MEIs, né? Então, eles ficam muito perdidos porque eles não querem ter custos, eles não querem contratar um bom contador para poder dar essa assessoria financeira para eles, contábil. Também querem contratar colaboradores, funcionários, mas não tem noção das suas obrigações trabalhistas, né? De como você tem que fazer a contratação desse seu colaborador para que você não tenha futuramente problemas envolvendo a Justiça do Trabalho. Então eu percebo que esses pequenos empresários, eles se perdem muito aí, nessa parte tributária e na parte das relações de trabalho. É muito importante você fazer as coisas da forma certa, você elaborar contratos para qualquer relação que você estabeleça com quaisquer pessoas que estejam trabalhando de forma direta ou indireta com você, para que você realmente não seja surpreendido com grandes prejuízos que podem gerar uma situação financeira difícil para o seu negócio e, infelizmente, frustrando a sua vontade de empreender. E assim, como funciona um advogado empresarial? Porque a gente contrata só quando você tem algumas dúvidas e precisa tirar, ou está acontecendo alguma questão e você precisa dele, ou dá para você ter um advogado ali fazendo parte da sua equipe, como um contador que a gente precisa ter, para que qualquer coisa é o advogado que vai tratar, e não só quando tiver uma emergência. Então, a gente hoje em dia fala muito da advocacia preventiva, né? A gente atua, os advogados de empresa normalmente atuam prevendo, né, preventivamente, prevendo
possíveis problemas que o empresário vai ter para que se evite essas situações complicadas. Então a gente atua no preventivo, na elaboração dos contratos, na contratação dos funcionários, averiguar se os direitos daqueles funcionários estão sendo cumpridos corretamente pelo empregador, pelo empresário, para que esse empregador não tenha problemas trabalhistas futuros. Então hoje em dia é muito importante que os pequenos empresários tenham uma assessoria jurídica para justamente fazer com que o negócio dele cresça de forma ordenada e com segurança, sem que ele possa ter surpresas futuras. Né? Aí esse pagamento é mensal, então você fecha... O advogado, quando você contrata ele, faz com que ele faça parte da sua equipe, você paga um valor mensal para que você tenha essa possibilidade de ter assessoria jurídica para absolutamente todos os assuntos relacionados à sua empresa, desde a parte tributária, né, porque tem o advogado que cuida também da parte tributária, até as relações com fornecedores e relações com funcionários, né? Muito importante que você tenha essa assessoria preventiva. Quando a gente fala do trabalho preventivo, Renata, os honorários do advogado ele é muito mais barato do que você pagar o advogado para atuar no contencioso, porque o trabalho é muito maior, a dedicação é muito maior. Quando você trabalha preventivamente, ele já está prevendo também isso, você dilui isso nos seus custos. Então você trabalha com segurança, com custos menores e mais possíveis para você arcar do que você realmente deixar o problema se instalar. Aí sim os honorários desse advogado vão acabar sendo honorários um pouco mais onerosos, porque incide num trabalho muito mais detalhado, mais elaborado e que acaba gerando realmente um custo mais alto, até porque nós advogados precisamos respeitar a tabela com valores mínimos de honorários previstos pela OAB, então são valores que realmente acabam saindo um pouco do controle, do alcance do pequeno empresário principalmente, o que acaba gerando prejuízos grandes. E o que você mais gosta de fazer? Trabalhar com empresa? Porque você tem um leque também grande, mas você acabou focando, ou eu estou errada? Assim, eu gosto muito de advogar, sempre fui muito procurada, foi um caminho natural. Eu sempre gostei muito das pessoas que têm essa vontade de empreender e que às vezes não têm esse conhecimento. Então ajudar essas pessoas, poder ver essas pessoas construindo as suas empresas, construindo os seus sonhos e de uma forma com que elas vão possibilitar um crescimento ordenado e seguro, é muito gratificante, né? E quando você tem contato com um empresário que tem essa preocupação de crescer fazendo a coisa certa, é muito mais prazeroso, né? Porque você vê que é uma pessoa preocupada realmente com aquilo que ele escolheu para fazer na vida dele. A gente estava conversando outro dia, eu gravei com a Ana, contadora, falando exatamente isso. A gente acaba crescendo com medo de pagar imposto, achando que o de imposto tá... E não dá pra gente questionar isso. Se as regras do nosso país é assim, a gente tem que cumprir isso. E aí eu ainda brinco. Então agora eu quero pagar muito DAS. Porque é sinal que eu tô faturando. E você tá então quando ela me manda as faturas do DAS, eu falo, é pouco. Quero pagar mais. Quero pagar mais. Mas e isso realmente, quando a gente muda o nosso pensamento... Exato. E não dá para questionar o que o governo está fazendo com esse dinheiro, o que não está fazendo. Tem que pagar e pronto, é assim as regras do nosso país. É lógico que a gente questiona muitas coisas, a gente não quer que seja dessa maneira, mas infelizmente é assim. E a gente tem que cumprir que a dor de cabeça é muito menor. Não, e Renata, uma coisa é certa. O empresário que toma esses cuidados, que respeita os direitos dos seus colaboradores, ele vai ter sua empresa funcionando de uma forma muito melhor, com uma produtividade muito maior, porque nada melhor do que o funcionário estar trabalhando para alguém que valoriza o seu trabalho, né? Que respeita os seus direitos. Então, a possibilidade de sucesso dessa empresa é muito superior à de uma empresa que lesa os direitos trabalhistas dos funcionários, que tem sua equipe trabalhando insatisfeita, né? Tem dificuldade de lidar com fornecedores, de cumprir, honrar os pagamentos. Tem muita gente que quer começar a empreender, mas de uma forma muito afobada, já quer fazer tudo, já quer ter tudo, é uma coisa muito macro, não adianta. Ainda mais hoje em dia que estão vendendo isso na internet, né? Exatamente.
que empreender é a solução, é de você enriquecer. E não é. A gente vê os dados aí das empresas que fecham e falem antes de um ano, é muito grande. Muito, tanto que você vê, né? Muitas pequenas empresas aí que foram abertas, né? As pessoas saíram nessa sede de empreender, mas não souberam fazer a coisa certa e infelizmente tiveram que trancar os seus sonhos porque não souberam fazer, né, o crescimento ordenado. Então a gente sempre orienta, faça a coisa da forma certa, um passo de cada vez, vamos crescendo de uma forma ordenada, de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade, e você vai longe, mas respeitando sempre os seus direitos e os seus deveres. Né? Fiquei até assustada com esse dado, que eu não sabia. Só 6% da população mundial tem perfil para empreender. Não que você não possa empreender, não é isso, porque é treinável, você vai aprender. A gente empreende, principalmente o brasileiro, por necessidade. Como a doutora falou no começo, na pandemia cresceu muito por necessidade, porque as pessoas ficaram sem seus empregos, mas não é todo mundo. Então, só 6% tem perfil de empreendedor. Então, ele pode ser mesmo uma parte dolorosa sua na hora de você começar a empreender algo. Então, isso que a gente vê na internet, esses gurus falando, essas soluções de sonhos, isso não existe, tá bom? O que existe é muito trabalho. O que existe é pensar quem você vai trabalhar com você, que equipe que você vai montar e fazer a coisa certa, e esperar, porque demora para a gente colher os nossos frutos, sim. Agora a gente vai lá para Sidney. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Quero voltar a falar mais coisas e explicar para vocês. Porque os jovens estão empreendendo fora do país. Isso aí também é uma coisa muito legal. Antigamente, eles sempre a gente ouviu e viu esses jovens saindo do país para buscar o seu lugar em outra pátria. Mas empreender é uma novidade. E eu converso com uma jovem hoje que tem uma história muito legal. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Hoje eu vou falar de um assunto muito gostoso, que eu adoro falar, que além da gente, lógico, o nosso foco é o empreendedorismo, mas eu adoro a saúde mental aliada aos cuidados do corpo, porque eu não acredito na separação. Uma coisa está ligada à outra. E aí eu conheci a Bia, através do meu filho e da Amandinha, minha nora, que são clientes dela aqui na Austrália, aqui em Sydney.
E primeiro que me chamou a atenção que a pele do Lucas melhorou muito. E aí, porque ele puxou a minha pele, coitadinho, sempre teve muita acne. E tá muito bom. Eles começaram a me contar tudo que eles fazem, o skincare deles, o tratamento deles. E falaram da Bia. Eu falei, mas a Bia tem um espaço, a Bia empreende. Aí eu esqueci toda essa parte da beleza, só foquei no empreendedorismo. A Bia empreende, eu quero conhecer a Bia. Ainda mais, vocês sabem, a gente trabalha com isso lá em Santos também. Então, prazer, você é linda, tem uma pele maravilhosa. A primeira coisa que a gente olha, essa pele é boa mesmo, né? A primeira coisa que reparo em mim é sempre minha pele. Tem que vender isso. Mas, eu vou começar lá do começo, como eu pergunto para todo mundo, porque eu sei que é a curiosidade das pessoas, de como as pessoas vêm para cá e qual a trajetória. E a trajetória dela foi diferente. Semana passada eu mostrei para vocês as pessoas que trabalham na área da gastronomia, que é muito comum aqui em Sydney e muito fácil. Também, se você fala inglês, porque aqui é bem difícil para quem não fala, tá, gente? Vocês têm que vir pelo menos com o básico. Quanto mais fluente for, mais fácil é para vocês galgarem coisas melhores. A Bia teve uma trajetória diferente porque você já tinha essa formação na área da beleza, né? Sim, eu já sou esteticista tem 12 anos, então eu fiz curso técnico em estética e faculdade em cosmetologia e estética. Então, quando eu vim pra cá, eu já tinha muitos anos de experiência, nunca empreendi no Brasil e nunca tive a mínima vontade de empreender tão bem, eu tinha horror. Muitas clientes me falavam pra empreender, mas morria de medo. E vim pra Austrália já com muita experiência, não tinha muito inglês, era um inglês bem básico, pra ser bem honesta, mas a minha trajetória foi realmente bem diferente, porque eu decidi vir pra Austrália pra melhorar, pra aprender o inglês. Mas eu sou uma pessoa muito conectada comigo, muito intuitiva, então eu já sentia que eu ia querer ficar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu já fui muito focada para ficar na minha área. No começo, né, a gente fica um pouco inseguro, acha que não vai conseguir. Então, eu fiquei um mês trabalhando num restaurante, mas o segundo mês de Austrália eu já consegui um emprego na minha área. Porém, enquanto isso, eu ia divulgando nos grupos da comunidade brasileira, que a comunidade brasileira é bem unida. Então, a gente tem 2 grupos no Facebook, um só de mulheres e outro de homens e mulheres. E aí, todo dia eu ia e divulgava meus trabalhos, massagem facial, e eu ia a domicílio na casa dos clientes. Então, no meu dia de folga, mesmo quando eu estava já na clínica, eu fiquei 1 ano nessa clínica, eu atendia clientes a domicílio. E essa clínica foi maravilhosa comigo, porque apesar de eu ter um inglês básico, a dona ela é brasileira e o dono é australiano. Então, como muito brasileiro conhece essa clínica, então tinha bastante brasileiro lá, mas graças a essa clínica que eu desenvolvi muito meu inglês. Então, eu acho que graças a eles, eu tenho o inglês que eu tenho hoje, que eu consigo me comunicar com os meus clientes e fazer todos os meus tratamentos em inglês também. E aí, como foi essa vontade sua de empreender? Porque enquanto você estava nessa clínica, você estava ali com o suporte deles. Sim. Aí você foi alçar voos sozinha. Sozinha. Foi muito difícil, mas também, mais uma vez, conectada muito com a minha essência, com a minha intuição e com esse propósito que eu também tenho, que é muito parecido com o seu, de unir a estética, bem-estar e saúde mental também. Então, eu sempre tive essa questão, porque além de ser esteticista, eu sou reikiana, e eu sempre gostei de fazer um trabalho em conjunto. E eu comecei a sentir a necessidade de cada vez mais atuar dessa forma, né? Não só na beleza, mas também na energia do cliente. E eu comecei a perceber que se eu não fizesse um trabalho sozinha, eu não ia conseguir fazer esse tipo de trabalho. E eu preciso disso, né? Sentir essa necessidade de estar contribuindo realmente na vida daquela pessoa. Foi extremamente difícil pedir a demissão depois de 1 ano. Eu pedi demissão 2 meses antes para deixar tudo certinho, organizado. E também só tive coragem porque eu comecei a ver que a minha agenda, eu estava tendo que trabalhar muitas e muitas horas para poder suprir, né, o público. E aí eu falei, não, é a hora de criar coragem e ir. E aí eu fui, né, com muito medo, mas consegui empreender. Comecei bem devagarzinho, comecei a atender na minha casa e pouco tempo depois eu consegui alugar meu primeiro espaço de estética, né, e reiki, que era dentro de um salão de beleza. Então ali eu fui crescendo cada vez mais, conquistando cada vez mais clientes, mas ainda ali naquela época eu ainda não tinha noção do que era empreendedorismo. Eu não fazia ideia, eu não sabia precificar, eu cobrava o valor que eu achava que tinha que cobrar, eu nunca tinha feito uma pesquisa de mercado.
Eu empreendo desde os 26 até hoje, não sei. É muito difícil, porque você tem que fazer tudo sozinha, porque você não tem apoio, você não tem ninguém ali para te auxiliar, para te ajudar. Então eu comecei aprendendo muito na prática, comecei a entender depois como que eram as leis da Austrália, eu fui me informar, então fui bem devagarzinho, um passinho por vez, e aí eu consegui. Até hoje eu tô aprendendo. Eu tô até hoje aprendendo. Mas o que foi mais difícil nessa jornada de empreender? O que você falou de precificar, você falou de leis, o que é mais difícil? Eu acho que de tudo, o mais difícil é que, para mim, eu achei, principalmente no início, um caminho muito solitário. O empreendedorismo, solitário. Ele é solitário. Então eu não conhecia pessoas ainda que faziam o mesmo que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo. Então isso para mim foi o mais difícil. Hoje eu tenho colegas que fazem coisas bem parecidas do que eu faço, então a gente troca muita figurinha, uma ajuda a outra, contratei mentores. Hoje eu tenho apoio de algumas pessoas que me auxiliam no meu business, né, financeiramente, marketing, essas coisas, né? Mas eu acho que o começo foi essa questão da solidão, de não saber o que fazer, de não saber como lidar com certas coisas também. E vai ser pra sempre, tá? Eu tô bem te assustando. Porque cada vez que você galga um degrau pra cima, você acaba ficando solitário nos seus sonhos, na sua ideia. Muitas vezes as pessoas não entendem, tá dentro da nossa cabeça, e fazer ir pra fora, muitas pessoas não entendem. Principalmente quando a gente resolve mudar. Eu fazia de um jeito, agora eu quero fazer de outro jeito, que é assim. Mas não era assim antes. Sim, mas agora eu sinto necessidade que seja. Exatamente. E aí você está sozinha novamente. Aconteceu isso comigo porque veio o lockdown. E aí eu tinha acabado de começar a empreender ali 2-3 meses antes. E a Austrália, ela fechou por 2 meses. Então eu fiquei sem poder trabalhar por 2 meses. Graças a Deus eu tinha um dinheiro guardado, que foi o que me sustentou. Mas nesse lockdown eu estudei muito sobre cosmetologia natural. Então eu transformei totalmente meu business e eu me sentia nadando contra a maré. Enquanto todo mundo tá vendo com tecnologia, laser, toda inovação, eu tava indo pro toque, pra questão natural, de voltar pra dentro, pra essência. Então foi um outro momento que eu falei, gente, o que eu tô fazendo com o meu business? Mas foi maravilhoso, porque foi ali onde eu me destaquei, sendo uma das únicas esteticistas da minha nacionalidade que trabalha dessa forma. Isso foi intuitivo de você ir contra a maré? Ou você teve mentores? Porque isso é uma das coisas que eu também usei a pandemia para estudar muito. Não só gestão, por conta de ser empresária, mas me voltei para o lado, como eu sempre gostei disso, já tem a Casa Tudo de Bom em Santos, eu fui me formar em Theta Healing, em Barra de Axis, ela também é do Axis. E uma das coisas que esses mentores, a gente tem que ter, né, falava justamente era esse estudo de mercado para frente, porque todo empreendedor precisa estudar o mercado. Era justamente ter essa parte do voltar para trás. É lógico que a tecnologia, a ciência, isso é um avanço que não tem mais volta e cada vez maior. Só que o contrário também é verdadeiro. A gente precisa, porque somos humanos. Então, pessoas precisam de pessoas. E você focar nisso, eles sempre falaram, é o que vai dar certo. E realmente eu também mudei o meu olhar para o meu negócio. Estou mudando, inclusive mudando tudo, mudando de lugar, porque a gente percebeu isso. Agora, você falou uma outra coisa que é muito importante eu falar, do medo. O medo é muito importante na nossa vida, para a gente pensar, para a gente recuar, para olhar, para se preparar. Aquela história, se tem medo, vai com medo mesmo, é até a página 2, 1,5, porque ela foi, mas ela se preparou, ela avisou 2 meses antes, ela se preparou. Então, tá com medo? Se prepara e vai. Qual foi a maior dificuldade? E se você já pensou em desistir e voltar? Sim. A maior dificuldade do empreendedorismo ou da minha vida na Austrália? Tudo. Da minha vida na Austrália, o primeiro ano foi o mais difícil, eu tive depressão. Depois de uns 4 meses que eu estava aqui. Um processo também junto com parar de tomar o anticoncepcional, então foi uma mudança muito radical na minha vida, plus a questão de estar longe da família, não ter muitos amigos e tudo mais. Eu fiquei uns 3-4 meses bem ruim. Eu achei que eu fosse morrer. Foi assim, o pior
momento da minha vida, então eu acho que às vezes eu tenho vontade de desistir do empreender, que às vezes dá vontade, tá, gente? Não vou ser hipócrita e falar pra vocês, até é hoje. sempre a coisa mais maravilhosa. Não. Tem semana que você fala, nossa, e se eu desistisse hoje? Mas o que me dá força é lembrar dessa época da depressão que eu consegui vencer sozinha, estando sozinha aqui, claro, né, com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer terapia na época. E sozinha eu consegui superar isso. Então, toda vez que tem uma dificuldade, eu lembro daquela época ruim, sabe? Eu falo, não, eu vou até o fim, eu vou conseguir. Mas eu amo esse lugar, então é muito difícil eu querer desistir da Pois praia. é, entendeu? Eu tento fazer de todas as maneiras, chantagem aqui pra todo mundo que eu converso. E qual é o seu maior sonho? Então, acho que o meu maior sonho, o meu primeiro sonho é esse, de poder ajudar e auxiliar mulheres. E o meu segundo sonho é de ser mãe. Que lindo, eu adorei te conhecer, ficaria aqui conversando várias coisas que você foi falando, eu queria perguntar, te interromper uma hora de... Podia mesmo, e eu sei que é muito bom vocês ouvirem isso, eu tenho certeza, porque a gente abre o nosso olhar, sabe? A gente fica muito fechado, só pode isso, eu só faço isso, não tenho muita saída, como que eu vou mudar a minha rota? Mude a rota. Mude a rota. Não precisa mudar de país, tá bom? Não precisa. Mude a rota aí mesmo. Porque muitas pessoas pensam, vou mudar tudo no lugar. Não, você pode mudar tudo sem sair da onde você está. E se tiver que sair, faça com planejamento, assim como eles estão fazendo e estão felizes aqui. O nome da sua empresa é Orgânica. Orgânica Holistic Beauty. E tá num espaço aqui em Cude delicioso. Então, se você conhece alguém que mora aqui em Sydney, indiquem a Bia. Sigam no Instagram, mesmo que vocês estejam no Brasil, em Santos, porque o Instagram dela é delicioso. Sim, e agora eu estou consumindo e tá em português, por favor, né? Eu mudei para português. Mas tem a opção também clicar ali na tradução, mas faça português, porque aí o online ele te conecta com certeza. Com todo mundo. Obrigada, Bia. Eu que agradeço, foi um prazer. Mais uma história para vocês aqui de si. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.